Imagine quantas páginas foram necessárias para registrar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo nos últimos 100 anos. Na próxima terça-feira, estreia aqui na Globo o documentário O Século do Globo, que narra em 4 episódios a história do jornal nesse ano em que a gente comemora essa marca tão especial. O documentário O Século do Globo, criado por Pedro Bial, começa com o sonho de um pioneiro, Irineu Marinho. O homem que no dia 29 de julho de 1925 fez chegar às bancas do Rio o primeiro exemplar do jornal, que já nasceu com uma linguagem e um visual modernos, tudo muito diferente do que havia na época. Mas Irineu morreu 23 dias depois da fundação. Quando o Irineu Marinho morreu, foi uma comoção na cidade inteira. Os 4 episódios de O Século do Globo combinam imagens, documentos e depoimentos de profissionais que fizeram e fazem parte dessa longa caminhada. E também a representação de momentos cruciais. Aqui, o ator Eduardo Sterblit é o jovem repórter Roberto Marinho, quando ele conseguiu um furo jornalístico que entrou para a história. A foto do último presidente da República Velha, Washington Luiz, deposto na Revolução de 30, deixando o Palácio Guanabara. Nenhum outro jornal vai ter a foto do presidente deposto na capa. Vai. Você está presente no passado, você conseguia, através da figuração, através do cenário, através de toda aquela estrutura que montaram, através de todo mundo, todos os atores, tudo aquilo que está sendo posto, os soldados, o portão, o palácio, o Guanabara, tudo aquilo que está sendo feito para fazer o público viajar junto. Tony Ramos interpreta Roberto Marinho já na maturidade. Ele, que por quase 80 anos esteve no centro do jornalismo brasileiro e que, a partir das páginas do jornal, criou a Rádio Globo e depois a TV Globo, o maior grupo de comunicação da América Latina. A importância para mim como ator é absoluta. Nada melhor que ter um personagem como o Sr. Roberto para eu criar. Eu não sou sósia dele, mesmo com a caracterização, mas para criar essa ambientação, para criar essa atmosfera dele, pensando dele, seus gestos contidos. As cenas em que usamos recursos de ficção para reproduzir episódios em que não havia material de arquivo ganharam um tom de verdade. Além da apuração rigorosa, os produtores do documentário tiveram a ajuda fundamental da mais avançada tecnologia para contar esses 100 anos de história. Aqui, nesse espaço gigantesco, funciona o novíssimo centro de produção virtual da TV Globo. E aqui, a equipe conseguiu recriar, com precisão e com realismo impressionante, cenários de O Globo que não existem mais há décadas. A primeira redação de 1925, viva! A junção de mobiliário real, câmeras de alta precisão, inteligência artificial e realidade aumentada tornou possível um mergulho no passado. Você tinha lápis, papel, telefone, tudo que era de época, as matérias, os jornais antigos, e de 10% dela feito da forma física, onde era possível sentar, tocar nos objetos, sentir cheiro, fazer tudo como era no lugar. E o resto era de uma forma virtual, que era uma tecnologia super nova que a gente está usando aqui hoje em dia na TV Globo. Riqueza de detalhes também na redação dos anos 1960. E já numa sede maior, o Globo dos anos 1980. Sei qual é a mágica que vocês fizeram. Mas tá muito bom. Vocês tiraram do depósito? O que vocês fizeram? Eu reconstruí. As quase 50 entrevistas inéditas do documentário foram gravadas nesses sets. Entre elas, as dos filhos de Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Todos ajudaram a reconstruir a história com emoção.
Ver o documentário é rememorar a história recente do Brasil, nossa participação na Segunda Guerra Mundial, o suicídio de Getúlio Vargas, a ditadura e a queda do regime militar, a redemocratização do país, a tragédia do Batomushi, as eleições presidenciais, os impeachments, as manifestações de 2013, a pandemia e a luta contra as fake news. A cobertura e a investigação por jornalistas de O Globo de crimes como a ação da milícia e o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Páginas que revelam uma das principais características de Roberto Marinho, o rigor na apuração e a obsessão pelo furo jornalístico permanecem no DNA de O Globo. Contando a história do Globo, nós tínhamos a oportunidade de ter alguém que humanizava o jornal. E essa pessoa é Roberto Marinho, um visionário e que assim construiu algo que ninguém nem supunha ser possível na história do Brasil. Não preciso dizer que nasci quase como jornalista, uma vez que sou filho de um velho profissional da imprensa, Irineu Marinho, que fundou 2 jornais, A Noite e O Globo. E foi assim, até os 90 anos, quando foi se retirando do trabalho no dia a dia, mas sempre de olho no presente e no futuro. Estou fazendo 90 anos e é a única idade impossível de esconder. Não dá para passar, porque o Globo não pode absolutamente se associar a uma mentira. Senão eu talvez ostentava. Nesse mundo em que a tecnologia avança na velocidade da luz, o Globo está em todas as telas. E o próprio documentário caminhou junto com o jornal, na inteligência artificial, a serviço da informação. Ele termina muito mostrando que esse jornal deve e é necessário para 100 anos para frente, assim. E esse papel nós continuamos cumprindo em todas as telas, onde nós precisarmos de informação, precisarmos do trabalho do jornalista, ele vai se apresentar. A gente viu na reportagem que o documentário não conta apenas a história do jornal, mas a nossa própria história. Fatos da política, da economia, do dia a dia, que mexeram de alguma forma com a vida da gente. Impossível não se identificar. O Século do Globo estreia na terça-feira, depois de Vale Tudo. E assim que acabar a exibição do primeiro episódio, a série completa ficará disponível no Globoplay.